O que é que, no fundo, faz de uma ação um crime? Parece uma pergunta simples, não é? Mas a fronteira entre um simples erro e um ato criminoso, bem, ela é definida por uma teoria bem mais complexa do que se imagina. E é isso que vamos desvendar. Vamos começar com um cenário bem prático. Imaginem a situação: aeroporto, esteira de bagagens e alguém pega uma mala que não é a sua. E aí? A crime? A primeira reação de muita gente seria dizer, claro que sim, mas para a lei a coisa não é assim tão direta. É preciso ir muito, mas muito mais a fundo. É que a intenção por trás daquele ato muda completamente a história. Pode ter sido um furto, claro, com toda a intenção, mas e se foi só um engano? A pessoa achou que a mala era dela? Ou pior, e se alguém a forçou a pegar aquela mala? A grande questão é, como é que o sistema de justiça consegue diferenciar tudo isto? Ok, para a gente entender isso, o nosso caminho vai ser este. Primeiro, vamos ver porque é que definir crime não é tão óbvio como parece. Depois, como é que uma teoria do direito serve na verdade como um escudo de proteção. A seguir, vamos mergulhar nos 3 filtros de análise pelos quais qualquer ato tem de passar. E por fim, vamos entender porque é que este sistema todo é tão, mas tão importante para uma sociedade justa. Muito bem, vamos lá. Primeiro ponto, e este é fundamental. Crime não é uma coisa que existe na natureza, como uma árvore ou uma pedra. O que a gente chama de crime é, na verdade, uma criação, uma construção da nossa sociedade. O filósofo Michel Foucault resumiu isto muito bem. É a própria sociedade que decide, de acordo com os seus interesses, o que vai ser considerado crime. E claro, o que hoje é crime, amanhã pode não ser, e vice-versa. Isto muda com o tempo. E aqui é que mora um perigo, né? Muitas vezes as leis nascem no calor do momento, por causa da pressão popular, do chamado clamor social, e nem sempre essa pressão é racional. É exatamente por isso que se precisa de um sistema, um método pensado para aplicar essas leis de forma objetiva e justa. E é aqui que entra o propósito central da teoria do crime. E olhem, isto não é um assunto só para advogados e juízes, não. É, no fundo, uma garantia de proteção para qualquer pessoa. Esta citação do Zaffaroni é perfeita. Ele fala num sistema inteligente de filtros. Pensem nisso. A ideia não é facilitar a punição, muito pelo contrário. O objetivo é conter os impulsos de punir do Estado. É um freio, um escudo, para proteger as pessoas de uma acusação injusta ou arbitrária. Então, o que é esta teoria, afinal? É basicamente um método. Um passo a passo, sistemático e lógico, para decidir se uma determinada ação é mesmo um crime ou não. O objetivo é garantir que a aplicação da lei seja uniforme, seja lógica e que ninguém seja condenado sem uma análise muito rigorosa. Ok, vamos à parte prática. Como é que funcionam esses filtros? Para explicar a lógica da coisa, os juristas usam uma analogia que é simplesmente genial. Vejam só, para saber se o que temos à nossa frente é uma zebra, primeiro temos de saber se é um animal, certo? Não faz sentido nenhum perguntar se uma pedra tem listras pretas e brancas. A lógica é essa, uma coisa vem antes da outra. E é exatamente este raciocínio, esta ordem, que se aplica na análise de um crime. E aqui estão eles, os 3 filtros do chamado sistema tripartido. Primeiro filtro, o facto típico. A pergunta é, a ação que a pessoa cometeu encaixa na descrição de algum crime que está na lei? Se sim, passamos ao segundo, a ilicitude. A ação foi contrária à lei, sem nenhuma justificação como legítima defesa? Se também passar por aqui, vamos ao terceiro e último filtro, a culpabilidade. Aqui, a gente quer saber, essa pessoa pode ser responsabilizada pelo que fez? Só, e isto é o mais importante, só se a resposta for sim a estas 3 perguntas, nesta ordem, é que podemos dizer que houve um crime. O ponto-chave é este. Não são 2 de 3, não é uma questão de quase. Os 3 elementos têm que estar presentes. Se a análise falhar em qualquer um destes degraus, o ato não é considerado crime. Simples assim. Claro que existem outras teorias, mas o modelo tripartido é o dominante e a razão é muito importante. Ele insiste que a culpabilidade, ou seja, a possibilidade de reprovar pessoalmente aquela pessoa por aquele ato, não é só uma condição para aplicar a pena. Não, é um elemento essencial do próprio crime. Pensemos de novo no gerente do banco. A família dele está refém e ele é obrigado a abrir o cofre. A ação dele é típica e ilícita. Num sistema que não incluísse a culpabilidade como elemento do crime, ele teria cometido um crime. Só não seria punido. Mas,
No sistema tripartido, como falta o elemento da culpabilidade, ele simplesmente não cometeu crime nenhum. A ação dele não é criminosa. A diferença é subtil, mas gigante. Tudo isto pode parecer um detalhe técnico, uma discussão de juristas, mas na verdade as consequências de abandonar um sistema lógico como este são enormes e muito perigosas. De um lado, temos uma teoria sistemática que se baseia em princípios racionais e protege o indivíduo. Do outro, temos uma lei que se baseia em motivações políticas, no tal sentimento do povo. E aí o objetivo já não é proteger a pessoa, mas sim a ideologia do Estado. O resultado? A arbitrariedade. E a história, infelizmente, está cheia de exemplos assustadores disto. Na Alemanha nazi, por exemplo, passou a ser possível punir alguém por atos que, segundo o sentimento do povo, mereciam punição, mesmo que não houvesse uma lei clara contra aquilo. É o abandono total da segurança jurídica. Por isso, a grande lição é que a teoria do crime é muito mais do que uma ferramenta técnica. Ela é um pilar da segurança jurídica e, no fundo, de um Estado democrático de direito. Ela existe para garantir que a justiça seja feita com base na razão e não na paixão do momento. E isto tudo deixa-nos com uma questão para o futuro, não é? Se o crime é uma construção social que depende dos valores de uma sociedade, num mundo que muda tão rápido, como é que a nossa própria definição do que é crime vai evoluir? E mais importante, como é que os nossos sistemas de justiça vão acompanhar essa evolução?